O clube que ostentava um relógio para proclamar os anos consecutivos na primeira divisão é o mesmo que infligiu à sua torcida aquela que talvez tenha sido a contagem regressiva mais longa da história do futebol alemão. Ficar 7 anos longe da elite é muito para uma agremiação como o Hamburgo, e a constatação da grandeza dos dinossauros e depende daquilo que os dígitos apontam. Maior do que a soma dos anos foi a subtração de segundos até que a epifania tomasse conta do gramado do Volksparkstadion, com a invasão de milhares de torcedores após a confirmação do acesso. O Hamburgo, paradoxalmente, volta maior à Bundesliga do que quando saiu. São vários elementos que podem sublinhar o tamanho de um clube. O fato de nunca ter caído é um deles, e nisso o Hamburgo se agarrou por tanto tempo como o único participante da edição inaugural da Bundesliga a estar presente em todas as temporadas desde 63-64. Nem o Bayern de Munique, que chegou depois, tinha a primazia dos dinossauros, apelidados assim justamente pela longevidade. Uma hora, no entanto, basear seus dias nos anos registrados pelo relógio do Volksparkstadion cobrou seu preço. Indicou até uma pequenez. Os esforços do Hamburgo se voltavam a não cair. Das 7 últimas aparições do clube na primeira divisão, de 2011-12 a 2017-18, 5 foram abaixo do 14º lugar. 2 vezes a salvação só ocorreu nos playoffs. Em 2014, dependendo do gol fora diante do Greuther Fürth. Em 2015, na prorrogação contra o Karlsruher, forçado após um gol salvador aos 46 do segundo tempo. O Hamburgo se esquecia de outros elementos que indicavam sua grandeza. Não soube utilizar os próprios recursos financeiros que pouco tempo antes o colocavam da nata do futebol europeu. Além de participações esporádicas na Champions após a virada do século, o Hamburgo foi semifinalista da Liga Europa em 2 temporadas consecutivas. Em 2009, entre essas empreitadas, ocupou o 11º lugar entre os clubes com maiores receitas do planeta. A queda foi vertiginosa em tão pouco tempo. Quando o rebaixamento finalmente aconteceu em 2017 e 2018, o Hamburgo misturava prepotência e incompetência, sem qualquer apelo à péssima campanha. Esteve no Z3 durante grande parte do campeonato e teve 2 vitórias no intervalo de 28 rodadas. Até houve uma breve recuperação na reta final, que tornava possível um milagre. Porém, nem mesmo o triunfo diante do Borussia Mönchengladbach na última rodada evitou a queda inédita na penúltima colocação. Em 12 de maio de 2018, o relógio parou. O Hamburgo se tornava uma sombra do esquadrão outrora vencedor da Copa dos Campeões da Europa em 1983, capaz de eclipsar o Bayern de Munique naquela virada de década, um arremedo do passado rico de Uli Seller, Kevin Keegan, Felix Magath e outros craques. A partir de 2018-19, o Hamburgo precisou se agarrar no maior atestado de grandeza que um clube pode ter, a sua torcida. Afinal, o tamanho da massa tantas vezes é um reflexo da permanência na elite, da coleção de títulos e do impacto dos ídolos. Mas não só disso. É ela que representa as raízes de uma tradição e a ligação do futebol com a sua região. Quando os demais elementos pareciam um amontoado de retratos em preto e branco, os torcedores do Hamburgo mantinham a vida através das arquibancadas coloridas do Volksparkstadion. Tiveram, insistentemente, sua fé testada por um clube que não achava mais os seus rumos. Por 6 temporadas, o Hamburgo flertou com o acesso. Por 6 temporadas, o Hamburgo terminou entre a 3ª e a 4ª posição da 2ª divisão. Por 6 temporadas, o Hamburgo não alcançou a elite da Bundesliga. Em 2018-19, o Hamburgo passou 26 das 34 rodadas à zona de acesso. Derreteu no final e a 4 jogos do término do campeonato, parou na 4ª colocação. Foram 6 partidas sem vencer, até que o triunfo derradeiro sobre o Duisburg não mudasse o curso da desgraça. O roteiro em 2019 e 2020 foi parecido. Até pior, os dinossauros ficaram 31 rodadas no G3, sucumbindo nas 2 últimas. Uma vitória simples na rodada final ainda botaria o time na zona dos playoffs, mas tomou de 5-1 em casa do modesto Sandhausen e congelou de novo no 4º lugar. O Hamburgo de 2020-21 oscilou mais e ficou apenas 23 das 34 rodadas na zona de acesso. O desempenho ruim nas últimas partidas outra vez custou seu preço com a 4ª colocação. E quando o cenário se inverteu, o final desastroso teve novos tipos de tortura.
Em 2021-22, o Hamburgo teve apenas 7 rodadas do G3, mas incluindo as 2 últimas para garantir o terceiro lugar. Foram 5 vitórias em sequência que permitiram um salto no momento decisivo e levaram os dinossauros embalados para os playoffs. Fora de casa, ganharam do Hertha por 1-0. Tudo para que a derrota fatal por 2-0 causasse outra desilusão no Volkspark Stadium. Não foi dessa vez que o time subiu e a situação pioraria. A temporada 2022-23 é a mais cruel dessa lista. O Hamburgo teve 30 rodadas no G3, sendo 17 na zona de acesso direto. Caiu para o terceiro lugar nas últimas partidas, mas passou a emendar vitórias e seguiu na briga até os últimos instantes. Fora de casa, diante daquele mesmo Sandhausen, venceu por 1-0 na rodada final e ia ultrapassando o Heidenheim para assumir em definitivo a segunda colocação. Isso até o inacreditável ocorrer no apagar das luzes do jogo paralelo. Os concorrentes, que estavam perdendo do Jan Regensburg até os 47 do segundo tempo, buscaram a apoteótica virada por 3-2 aos 54 com um tento de Kim Kleindienst. A torcida do Hamburgo, que tinha invadido o campo para comemorar, viu seu time ficar um ponto atrás do promovido Heidenheim e ser ceifado aos playoffs. As 2 derrotas para o Stuttgart nos playoffs, por 6-1 no agregado, eram o retrato fiel de um clube destroçado. Nesse contexto, dá para dizer que a ilusão de 2023-24 foi até mais branda. O Hamburgo ficou 25 das primeiras 26 rodadas do G3, mas descarrilhou depois disso. O gás na reta decisiva alimentou um fio de esperança, mas o quarto lugar não teve um pesadelo final tão grande quanto outros, com 5 pontos de diferença em relação ao Fortuna Düsseldorf logo à frente. O mais incrível de tudo isso? A torcida nunca abandonou o Hamburgo. Pelo contrário, a média de 55.960 espectadores, estabelecida naquela temporada, era o novo recorde do clube. A dedicação foi recompensada em 2024-25 e no início de campanha em que o Hamburgo sequer pareceu que brigaria pelo acesso. Os dinossauros venceram apenas 5 jogos nas primeiras 13 rodadas e ocupavam o 8º lugar, o que culminou na demissão do técnico Stephen Baumgart. Merlin Poulsen, o jovem auxiliar de 34 anos, assumiu como interino. Ele trabalhava no Hamburgo desde 2020 e vivera as tantas refugadas do clube como assistente de outros 4 comandantes. Em suas 4 primeiras partidas no cargo principal, teve 2 vitórias e 2 empates e foi efetivado. Já a tabela equilibrada da segundona permitiu que o Hamburgo fechasse o primeiro turno em terceiro, daí para não descer mais. O segundo turno do Hamburgo não é impecável. O time sofreu 3 derrotas, 2 delas já depois de abril, em jogos dentro de casa contra adversários mais frágeis, que ressuscitava velhos fantasmas e parecia transformá-los em zumbis. Entretanto, numa temporada de muitas oscilações da segundona, o Hamburgo correspondeu com uma regularidade essencial para o acesso. Manteve-se mais confiável que os concorrentes diretos e no momento decisivo, quando decepcionou anteriormente, entregou goleadas. Um alívio tremendo ocorreu com 4-0 sobre o Darmstadt na antepenúltima rodada, que encaminhou a missão. Por fim, os 6-1 sobre o 1 no final de semana romperam a catarse coletiva no Volkspark Stadium. A contagem regressiva tão difícil, até então sem saber o prazo final, se encerrou diante de 57 mil pessoas nas arquibancadas. Milhares delas, pouco depois, em transe no meio do gramado. O Hamburgo teve 8 treinadores nessas 7 temporadas na segunda divisão. Tentou os mais diferentes perfis, de medalhões como Dieter Hecking, a novatos como Hannes Wolf, apelando até ao ídolo Horst Hrubesch, centroavante do time campeão europeu nos anos 80. Quem resolveu acabou sendo alguém que passou boa parte desse tempo na própria casa. Já no mercado de transferências, gastou 38 milhões de euros nesses 7 anos, em 71 reforços garantidos em definitivo ou por empréstimo. Houve um gasto maior do que a média na atual temporada, inclusive para dar mais condições ao time no mercado de inverno. Preponderou um dos elencos mais caros da segundona, tendo como protagonistas medalhões como David Selk e Daniel Heller Fernandes. Outros em busca de um lugar ao sol também desequilibraram, a exemplo do ponta Jean-Louis Dompé e do meio-campista Daniel Elfadili. Já no banco, ainda houve uma dose de poesia com Levin Ostunali, o neto de Wisseler, que representou no elenco o maior ídolo do clube, falecido em 2022. É curioso notar como a atual campanha do Hamburgo não daria o acesso em outras edições recentes da segundona alemã.
A equipe soma 59 pontos, abaixo das pontuações registradas em 2021-22 e 2022-23, sendo que em 4 das 6 temporadas recentes não pegaria nem G3. O número que não deixa margem às dúvidas é que desta vez a média de público é a maior da história do clube, e pela primeira vez passou dos 56 mil torcedores por jogo. A torcida prova como a grandeza reside nela e não em um relógio. A promoção não é garantia do fim dos dramas, até porque o Hamburgo precisa restabelecer suas finanças e reconstruir o seu elenco. Tantas vezes o processo de permanência na Bundesliga é mais fácil aos pequenos, sem tanta pressão, do que a gigantes cobrados pelo seu tamanho. Os torcedores e os dinossauros, por outro lado, mostraram que esperar é uma virtude. E se há um caminho possível a esta renovação, é se apoiando neles. Se você quiser mais conteúdo do meio-campo, pode conferir a nossa newsletter, com textos exclusivos para assinantes às terças-feiras e abertos ao público nas sextas. E mais algumas edições extras quando estivermos afim. Nós também temos um clube de membros nesse canal, e além de apoiar o jornalismo independente, você também ganha acesso às newsletters exclusivas a partir do plano centenário. E também tem um grupo de WhatsApp exclusivo para membros. Dá uma olhadinha lá, talvez você se interesse. Valeu!